Olá, começa agora o programa Ponto de Vista. No final do ano passado, a Câmara dos Deputados aprovou, e agora vai ao Senado, o projeto de lei de número 8.889 de 2017. E em 2022 foi apensado o PL 2331, que prevê a cobrança de tributo sobre o serviço de streaming audiovisual. A proposta prevê pagamento da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, o Condecine, pelos prestadores de serviços de acesso ao audiovisual com uso da internet, serviço de streaming, sejam gratuitos ou pagos pelo usuário final. A justificativa do relator, o deputado Dr. Luizinho, é que a medida vai mudar a história do audiovisual aqui no Brasil, que o projeto valoriza a cultura nacional e que vai gerar emprego e renda para os brasileiros. Abro aspas, vai colocar mais de R$1 bilhão na produção do audiovisual brasileiro, independente de matriz ideológica, fecho aspas. O texto recebeu críticas, então para nos ajudar a entender esta situação, a dar o ponto de vista sobre o que é positivo e negativo deste projeto, eu recebo aqui no estúdio o Rodrigo Dias, ele que é diretor de cinema, presidente do Conselho Municipal de Cultura, diretor do Instituto Taturana. Então, muito obrigado, Rodrigo, pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso programa. E antes do seu ponto de vista, contextualize para quem está nos acompanhando, né? Como funciona hoje essa contribuição de streamings para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Seja bem-vindo. Obrigado, Gabriel. É um prazer poder estar aqui e poder falar um pouco disso, né? Eu acho que tudo que envolve a questão do financiamento, a cultura e da regulamentação acaba sempre sofrendo muito por desinformação, né? A gente sofre ataques por causa da Lei Rouanet e frequentemente a gente vê que os argumentos usados são muito errados, não é o que condiz com a realidade. Então acho que para começar vale citar um pouco do histórico do que é essa organização do audiovisual, né? O audiovisual, ao contrário do que muita gente pensa, os recursos que são usados pelo Fundo Setorial do Audiovisual são recursos que são produzidos pela própria indústria do audiovisual. Isso não vem do Tesouro, não é isenção fiscal, ele é tudo a partir da Condecine, que é essa contribuição. E todo mundo paga essa Condecine, em diferentes elos, assim, os produtores contribuem, as TVs contribuem, todo mundo contribui na sua parte para gerar esse fundo, que é o que é usado para financiar a realização do audiovisual, né? Basicamente do cinema, mas também de produções audiovisuais voltadas para a TV. Por exemplo, para ter uma ideia, alguns anos atrás, as operadoras de telefonia começaram a pagar Condecine, porque entendeu-se que com o avanço tecnológico, os celulares tinham virado telas, então eles também exibem. Okay. E por conta disso, é cobrado também Condecine por cada linha ativada. É uma quantia muito pequena, mas pela quantidade de linhas que são ativadas diariamente, né, ou anualmente no Brasil. O valor é significativo. O valor é bem significativo. Na época chegou praticamente a dobrar os recursos que tinha no fundo. Então tudo isso é uma coisa que vem sendo desenvolvida há 25 anos, desde que a gente começa a reestruturar a partir do renascimento, da retomada do cinema no fim dos anos 90, e cria-se a Agência Nacional do Cinema, né, no início dos anos 2000, e começa todo um processo de estabelecer marcos regulatórios dentro da indústria do audiovisual brasileira, tanto para como se produz, como para como se financia e os mecanismos e as relações entre esses agentes. E o que é importante pensar é que essas políticas públicas pensadas para o desenvolvimento do audiovisual são voltadas para a produção independente. E aí vale também um parênteses importante, porque a gente costuma falar, uma produção feita independente, e muitas vezes a gente vê isso nos cenários mais locais, quando se fala de curta-metragem, e as pessoas usando esse termo independente como se fosse feito sem recursos. E na verdade não. O que é estabelecido pelo critério da agência reguladora é que produção independente é aquela produção feita por uma produtora cujos sócios não participem de uma emissora de televisão ou de radiodifusão. Tá. Ou seja, praticamente todo mundo é independente. E aquelas produtoras grandes que fazem os filmes gigantes são produtores independentes, sim. E o cara que está fazendo uma coisinha curta lá em Campinas é produtor independente também. Então também para tirar a ideia de que produção independente é uma coisa ou menor, ou amadora, ou sem recursos. É justamente o contrário.
no mundo inteiro, a produção que se estimula é a produção independente, que é o que garante que a gente tenha diversos pontos de vista, porque quando a gente imagina, sei lá, a gente vê produções de televisão que são feitas pelas emissoras, podem ser muito boas, mas elas têm sempre um olhar de onde elas são feitas. E isso garante também a marca, e por isso a consistência e a qualidade também são resultados disso. Só que são empresas grandes que estão ligadas à própria cadeia de radiodifusão, venda de publicidade, não precisam desses incentivos para poder se desenvolver, enquanto as produtoras pequenas, para desenvolverem histórias, para fazerem às vezes documentários que parece que são processos longos, assim. Então, como a gente estimula para que a gente tenha esse audiovisual sendo feito em todos os lugares e por todos os tipos de olhares? Então, começa aí a ideia de que tem que se desenvolver. E é natural que, com a existência das plataformas de vídeo sob demanda, né, os streamings, é natural que elas também entrem nesse jogo. Atualmente, elas estão fora de qualquer marco regulatório. E muito diferente de vários outros lugares do mundo, onde essas regulações já existem. Tá. Também lembrar, porque às vezes fala de regulação como se isso fosse um tipo de censura, tá amarrando, ou né? tá amarrando, ou tá tirando liberdade, e na verdade não. É assim que se organiza para um crescimento industrial. E lembrando que o audiovisual brasileiro, a produção audiovisual rendeu mais de 71 bilhões do PIB do ano passado. Ou seja, é uma produção enorme. Ela gera mais empregos diretos e indiretos do que a indústria automobilística hoje em dia. E lembrando que todas as outras indústrias recebem aportes também para se desenvolver. O papel de um Estado é também desenvolver suas cadeias produtivas. Então, tanto a cadeia automobilística, a cadeia das energias, a cadeia dos transportes, o agronegócio, todas essas partes têm contribuições, têm, digamos, fomento e financiamento e estímulos estatais para que possam acontecer. E é natural que numa indústria também tão múltipla e diversa como a audiovisual, isso também aconteça. Rodrigo, eu ia te perguntar, né, que independentemente do texto, porque tem pessoas que foram favoráveis ao projeto, pessoas que foram contrárias ao projeto. Independentemente deste texto, uma regulação, então, seria algo inevitável. Pelo que você falou na sua resposta, precisa de uma regulação e depois vai se discutir o texto, né, na quantidade, de porcentagem que deveria ir dos streamings, enfim, mas uma regulação inevitável isso. Isso eu não diria que é um consenso, porque isso é muito forte para dizer, mas existe uma visão já mais ou menos da maioria das pessoas de que é melhor a gente fazer uma regulação, independente das críticas, porque tem que partir de algum lugar. É mais fácil você consertar uma regulação e aprimorar a regulação do que continuar num cenário de nada. E isso, por que essa discussão surgiu? Porque fora esse projeto que está na Câmara, que passou agora para o Senado, existia um outro projeto do Senado também. Então foram dois projetos que surgiram há muitos anos atrás e que demoraram muito para entrar em discussão. Eu digo que nenhum deles era bom para o que a maioria das produtoras e produtores audiovisuais entendiam no momento. Mas é muito difícil um processo de regular uma tecnologia que é nova, mesmo o audiovisual com essa trajetória de regulação de 2 décadas, a gente ainda tem pouco conhecimento de como é a regulação específica. Isso gera muitos debates dentro do circuito político, né, de deputados e senadores. Então houve esses 2 projetos, e em algum momento houve essa vontade política que encaminhou que o projeto da Câmara fosse levado adiante. E teve muita discussão, muita pressão das produtoras organizadas, né? Existem várias associações que trabalham organizadas, né? Que ficam lutando pelos direitos dessas produtoras, garantindo que isso aconteça, cobrando, né? Da própria Agência Nacional e do Ministério da Cultura para que tudo isso continue funcionando. Então houve bastante esse processo de conversa. Só que a gente teve um ataque grande. É importante dizer que nunca quando a gente tenta passar uma regulação ou qualquer lei dentro de um congresso, as coisas são só bonitinhas, assim, né? E, obviamente, as empresas de streaming que até então não pagavam nada, estavam surfando numa onda de não regulação e sabendo que no resto do mundo inteiro são reguladas, e o Brasil é o segundo maior mercado do mundo para esse tipo de investimento, por causa da quantidade de pessoas que tem aqui, e também pela quantidade da internet, como ela realmente tem chegado a todos os lugares nos últimos anos. Então teve uma pressão muito forte de um lobby dessas empresas de streaming, para ir contra os processos regulatórios. E aí que começou a grande briga, porque o projeto realmente a gente foi perdendo muita força enquanto produção independente,
para esse cenário. Então, hoje em dia, o que a gente vê é que é um projeto que precisa acontecer, a gente vai ter que regular, mas existem muitas críticas. E alguns pontos de crítica eu acho que são mais fundamentais do que outros. Apesar de que precisa acontecer, a gente acredita que ainda é momento de discutir bastante no Senado para essas melhorias, né? Já vou querer saber sobre esses pontos, então, né, o seu ponto de vista, o que está sendo criticado, o que é negativo, o que precisa melhorar. Só antes, este projeto ele fala sobre produção própria, né, para tirar todas as dúvidas, né? O que é isso? Tem que ser gravado no Brasil, só pode ter artistas brasileiros, a produtora tem que ser brasileiro, não pode ter vínculo com empresa estrangeira. O que funciona aí neste projeto para ser considerado aí de produção própria? É que esse é o ponto mais crítico, né? Teoricamente, tudo que vai das contribuições acaba indo para o fundo setorial, que investe somente em produção independente. O texto da lei está prevendo que, além de uma contribuição muito baixa, está prevendo 4%, enquanto na França, por exemplo, é 20%, Nossa. que, além disso, grande parte desse recurso possa ser usado para produções próprias. E é isso que a gente não concorda, porque a produção própria não é produção independente. Então você vai fazer um monte de séries, ali tá tudo certo, eles precisam acontecer. Só que, por exemplo, quando a Netflix, que é uma das maiores do ramo, oferece comprar a Warner por 72 bilhões de dólares, a gente entende que não é falta de dinheiro que essas empresas têm. Então, por que está recorrendo a um dinheiro que deveria ser para a produção independente? E aí entra um outro fator também que pouca gente entende, que quando a gente vê aqueles famosos originals, que todas as plataformas agora têm as produções originais, que são as brasileiras. Só que essa é a mentira, elas não são brasileiras. Elas são feitas por mão de obra brasileira, feitas por produtoras brasileiras, mas o direito da propriedade intelectual não é brasileiro, porque fica sendo da plataforma. Então, grandes empresas são contratadas para fazer, as produtoras criam, desenvolvem as histórias, os roteiros, produzem tudo aquilo, só que elas não têm direito a nada. Então, se amanhã um executivo dessa plataforma decide que isso precisa sair do ar, ou que eles têm que deixar offline por causa de espaço nos servidores, sei lá o quê, isso vai desaparecer. Enquanto tradicionalmente, se a produção é independente, então beleza, essa grande streaming não quer mais deixar no ar, vai tirar do ar, eu vou ter o direito de vender para um outro canal. Posso colocar em algum lugar? Existem regras desses contratos. Só que atualmente, isso que a gente chama de originals, que todo mundo acha que é produção brasileira, não é. E esse é um grande ponto, porque deveria ser. Porque a propriedade intelectual também é o que garante a gente de dizer, este é um conteúdo brasileiro. E como vai ficar na história? E a gente fala de agora, do quanto a gente vai ter acesso às coisas. Sim. Mas imagina daqui a 50 anos. Então pensar a preservação do conteúdo que a gente produz, das histórias que a gente está criando, é patrimônio nosso. É uma relação de pertencimento que muitas vezes a gente tem um orgulho de ver uma série brasileira nesses streamings, mas que, pelo que você está falando, não é tão brasileira. Exatamente, é super interessante, só que o que deveria ser é que o direito deveria ser das empresas. Eu trabalhei uma vez numa dessas séries e depois de uma temporada aqui no Brasil, não sei porque acharam que não era tão boa, decidiram fazer no México. E toda a produtora que criou, que desenvolveu os roteiros, o elenco original da primeira temporada... Deu de bandeja. Deu de bandeja. E, tipo, não recebe nunca mais nada, não fica sabendo de nada, e a coisa desaparece. Hoje em dia, você quer assistir, ela não existe mais. E isso é uma perda, porque é um patrimônio também cultural, o que a gente está produzindo. Então, antigamente, quando o cinema era ainda por cima em película, não tinha como sumir, você tinha que tacar fogo na película. Então, a gente tinha como preservar de uma maneira, fisicamente, a gente enxergava isso. Hoje em dia, né, no mundo digital, fica até difícil enxergar onde está esse patrimônio e onde ele está sendo guardado. E muitas vezes ele não está sendo guardado. Então, além do acesso, que é super necessário hoje em dia, quem quer assistir esses conteúdos, a gente tem um grande problema para onde que a gente vai estar perdendo memória. Coisas que vão deixar de ser assistidas e não poderão ser assistidas nunca mais. Sem dúvida. E aí vão retornar daqui a pouco as videolocadoras. É um ciclo assim, né? Porque daí tá tudo disponível lá, daqui a pouco volta isso aí. Mas, Rodrigo, só antes da gente entrar neste projeto sobre o ecossistema do audiovisual, porque para quem está nos acompanhando, quando a gente fala de streaming, ele vai pensar em Netflix, ele vai pensar em Amazon, Globoplay, Apple talvez, e vai parando por aí. E é um mercado muito grande, né? Como que você enxerga essas grandes empresas, o serviço que elas prestam, mas tudo o que envolve, tudo o que está por trás
e aí se vira uma concorrência, ou se tem como pegar o gancho de uma produção que está fazendo sucesso nesses streamings? É assim, a gente, justamente, como você diz, a gente vê todas essas. A gente esquece, inclusive, de mencionar YouTube, que é o maior streaming de consumo no Brasil atualmente. Porque o YouTube é grátis, né? Isso também é um VOD que é grátis, você assistir publicidade. Você pode pagar ele ou não. Uhum. Aí tem serviço por assinaturas, que aí você paga mensal e tem acesso ao conteúdo. Existem várias maneiras de modalidades de oferecer o serviço pelo streaming. Sim. Mas além dessas que são estrangeiras, a gente tem um panorama crescente de serviços brasileiros também, que são ainda mais independentes, digamos assim, porque não vêm desses grandes conglomerados empresariais e não estão ligados às big techs, que são muitas dessas empresas não são canais de televisão que foram para a internet como a Globo, por exemplo, são empresas de tecnologia que estão fazendo esse serviço como tecnologia. Isso é uma briga regulatória também, de como encaixar se a empresa é produtora ou não, ou difusora, o que ela é. Tudo isso é tratado também na lei. É super complexo, né? Mas, por exemplo, a gente tem alguns serviços de streaming gratuitos, que são organizados por fundações, assim, sei lá, o Sesc tem um serviço de streaming, o Itaú Cultural Play, que é gratuito. A gente tem um modelo da SP Cine, que é a empresa de fomento audiovisual de São Paulo, da cidade de São Paulo, que também tem uma plataforma e oferece uma diversidade de títulos. E a gente tem outras mais específicas, né? Tem a plataforma Todisplay, da APAN, que é a Associação dos Produtores de Audiovisual Negro do Brasil, que também tem um foco muito mais para a produção de pessoas negras e de diversidade sexual. Então isso traz um outro recorte. Está para ser lançada uma plataforma que é voltada para a população surda ou ensurdecida, que toda a programação é com libras. E eles desenvolveram um sistema de, se tem duas pessoas conversando como a gente, no quadro geral, vai ter uma pessoa com libras para você e uma para mim. Uma vestida com uma camiseta dos tons da tua roupa e outra vestida com os tons da minha roupa. E isso vai durante toda a narrativa. Então, às vezes, tem vários intérpretes. Ou seja, tem muita coisa interessante sendo feita para públicos específicos, e não só específicos, não só nichados, mas também nichados, e por que não, que também são desenvolvimento de empresas brasileiras que estão ali nesse mercado. E vale pensar que a regulação não é uma coisa ruim que vai atacar quem é pequeno, porque é sempre em cima do teu faturamento. Então, se você fatura pouco, você vai ter menos. E essas empresas que estão dentro do Brasil, elas têm o foco na produção brasileira. Então, elas já disparam na frente numa grande exigência, que é o quanto de filmes e produções e séries brasileiras tem que ter no catálogo. Ela já faz isso, então. Já fazem isso, então elas já tem uma parte que já superaram o que é a meta, que também é um ponto crítico do projeto, que estabelece só 10% do catálogo de produções brasileiras. O Reino Unido é 30% do catálogo, tem que ser do Reino Unido. Então, a gente vê como outros lugares do mundo realmente brigam pelo seu protecionismo e falam, mas esse protecionismo não vale. Gente, todo mundo faz isso. Mas é o que? É um receio, é um medo dessas grandes empresas deixarem o país? Por que o Brasil ele não entra de cabeça e fala, não, peraí, não quero só 4% do faturamento, quero 20% igual na França. Não quero só 10%, quero 30% de algo aqui nacional. Por que isso não é feito? É um receio, é um medo dessas grandes empresas? Eu não sei exatamente o que é, eu acho que tem vários caminhos. A gente tem que lembrar que a gente está num congresso extremamente conservador. E criou-se essa narrativa de que toda a produção audiovisual e cultural ela é ideologizada, o que não é uma verdade. Ela é um reflexo do que está sendo feito. Existem todos os tipos de visões dentro do cinema, dentro das séries e tudo mais. Então, acredita-se que isso é como se fosse para querer trazer uma agenda diferente, e não necessariamente. Ok. Poderia ter espaço para todas as coisas. Um ambiente regulatório estável permite o desenvolvimento até de coisas que a gente hoje em dia pode não ter e pode querer ter. Então, existe um pouco do medo do que está sendo feito, mas, na minha opinião, é um pouco de ignorância se você não observa a possibilidade que isso tem de gerar tanto recursos quanto empregos, e também a força que cria ter um audiovisual brasileiro, como agora, os filmes vão concorrer a Oscar, a tudo isso, fica todo mundo orgulhoso. Isso só acontece porque tem uma infraestrutura que permite o desenvolvimento dessa produção brasileira, e é independente. Ótimo. Sobre o projeto agora, Rodrigo, ele estabelece uma cobrança, uma taxa sobre o faturamento bruto das plataformas. A alíquota prevista de 4% para serviços fechados, como Netflix, Prime Video, Globoplay, Disney+, e 0,8% para plataformas abertas, como YouTube e TikTok.
O governo federal defende que o percentual seja de 3% para todas as empresas. Então não tem essa de 4% para um, 0,8% para outra. Como é que você enxerga esses valores e essa discussão de 0,8%, de 4%, o governo federal querendo estabelecer 3% para todo mundo? Pela sua resposta anterior, muito baixa. É baixo. O maior problema é de entender de onde vêm esses números, né? E hoje em dia a gente percebe que isso está vindo do lado de lá. Então é interessante para eles investir muito pouco. Quando a gente compara que a França cobra 20% e a gente está em 4%, o Senado quer baixar para 3%, a meta do governo, do Ministério era 6% e o do setor da produção independente era de 12%. Ou seja, a gente tinha ali, o setor de produção pleiteava por 12%. O Ministério já lutou só por 6%. Aí a Câmara vai deixar em 4% e o Senado quer baixar para 3%. Então isso é desfavorável simplesmente por como está sendo feito. E houve muita dificuldade para gerar esses números, porque durante muito tempo a gente não sabia exatamente. É muito difícil rastrear o que é o faturamento, o que não é o faturamento dessas empresas. Não é algo aberto, né? Não é algo aberto, eles não divulgam. Então imagina para quem é do setor da produção independente conseguir ter acesso a isso e poder fazer seus cálculos. Então é muito mais um comparativo do que é praticado em outros mercados, do que é feito em outros países, para poder fazer essa proposta. E a gente tem certeza de que isso não é suficiente. Digamos, aí você falou agora, isso vai trazer 1 bilhão. É ótimo? Claro que é bom, é muito dinheiro. Só que imagina o quanto a gente estaria fazendo se tivesse mais. Se hoje em dia, com o tempo, o que se produz do audiovisual, com os recursos que existem agora, a gente já é responsável por 71 bilhões de reais dentro do PIB anual, e gera mais empregos que a indústria automotiva, olha isso. Ou seja, se você coloca mais dinheiro, você está gerando mais recursos. O dinheiro que você investe no audiovisual, ele multiplica por muito. Ele vai para muitos lugares, ele aquece essa economia. E quando a gente tem mais recursos, a gente pode jogar ele em todo o território nacional e realmente ter muito mais diversidade de produção. Dá para dizer que esses 3% eles são melhores do que o que nós temos hoje, mas pelo que você está me falando, o potencial que o país tem é muito maior do que isso e a quantidade de dinheiro que deveria entrar é muito maior, mas é melhor esses 3% do que nós temos hoje ou não? Melhor é. Mas, assim, é muito importante que essa briga continue, que essa conversa, a gente oriente, assim... A gente está perdendo uma oportunidade. A gente está perdendo uma grande oportunidade, exatamente. E é importante que a gente vá se conscientizando sobre isso e a população entenda que está perdendo de ter um recurso que faz parte da sua própria cultura, que faz parte do seu patrimônio brasileiro de ter isso. Se hoje em dia a gente está indo com um filme pernambucano concorrer ao Oscar, é porque está tendo uma política consistente de regionalização dos recursos há mais de 20 anos. Uhum. Então, a gente tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. Só que uma das maiores é a quantidade de recursos que existe para o tamanho do Brasil, que é continental. Se a gente vê o quanto existe, porque os números brutos enganam, porque a gente fala, nossa, mas isso é bastante comparado com a França. Mas olha o tamanho da França. E aí, se você começa a pensar o tamanho geral de população da França e a quantidade da produção que eles têm, então a gente está muito pior, porque a gente poderia estar se desenvolvendo muito mais. A gente deveria ter muito mais produções. Hoje em dia a gente comemora quando são premiados um filme de Pernambuco, um filme do Acre, que teve há 2 anos atrás, percorreu grandes festivais e foi premiado em todos os lugares. E é muito legal lembrar que, fora o Oscar, o Globo de Ouro, existem grandes outros festivais no mundo inteiro, às vezes específicos, às vezes só de documentário, às vezes só de ficção, com focos, mas que são grandes referências dentro da indústria, e a gente tem produções de vários estados chegando nesses lugares. Há 20 anos atrás, só existiam produções do Rio de Janeiro e do máximo de São Paulo. E hoje em dia a gente está vendo essa volta. Essa diversidade está sendo premiada, está sendo reconhecida. Esses filmes, além de conquistarem prêmios e participação em festivais, muitos deles estreiam em cinemas em outros países, são vendidos para essas mesmas plataformas em outros países ou outras plataformas. Ou seja, é um recurso, é um produto. É um produto. Quando se fala da indústria, é realmente pensar como indústria. Como você faz com que isso gere mais recursos e leve a potência do Brasil e você possa pleitear esses espaços de ocupação. E tudo isso também tem um reflexo anterior. A gente é muito vendido para a indústria, principalmente norte-americana. E isso porque a gente não protege as nossas telas de cinema. Então a gente está acostumado ao conteúdo estrangeiro. Sim. A gente está muito acostumado a ver filme com legendas no cinema. E tá tudo bem. Eu acho que um cenário bom é que a gente tem acesso a todos os filmes, mas hoje em dia a gente tem acesso
a maioria dentro das salas de cinema só ao conteúdo americano, ou majoritariamente ao conteúdo americano, norte-americano, estadunidense, porque cadê os filmes franceses, os espanhóis, nepaleses, chineses? Então a gente tem que enxergar que existe um mundo muito maior que a gente não está tendo acesso. E a regulação, além de garantir o nosso próprio acesso aqui em casa, permitiria também olhar e desenvolver essa curiosidade por conhecer cinematografias do mundo inteiro. Você estava falando sobre isso, eu estava pensando exatamente sobre isso, né? O tamanho do Brasil comparado com os outros países e o potencial que a gente tem, né? Agora não, porque eu tenho um filho pequeno, então eu estou assistindo menos séries, menos filmes, mas até ano retrasado eu comecei a assistir série dinamarquesa. E aí, nesta bolha, na questão do algoritmo, parecia que toda hora eu estava assistindo série dinamarquesa, ou série francesa, série iraniana, espanhola. E aí, pensando agora, né? Olha o tamanho do Brasil, quantas séries, quantos filmes são produzidos aqui, mas que a gente fica restrito a essas séries que são oferecidas pra gente, que tem qualidade, que é legal, como você disse, que ótimo, né? Que eu assisti um monte de série que teve acesso a isso, mas que muitas vezes a gente não tem acesso ao próprio conteúdo que é produzido aqui, né? Exato. Isso é algo muito prejudicial para os produtores, para os atores e, consequentemente, para o público que fica restrito aí, talvez, a uma série de produções de um mesmo país. Ô, Rodrigo, o texto ele permite também, você já comentou sobre isso, mas um pouquinho mais. O texto permite que até 60% do valor devido seja investido diretamente pelas plataformas em produções nacionais escolhidas por elas. Dentro deste percentual, 40% pode ser destinado a conteúdos originais próprios, o restante deve ir para projetos independentes e formação de mão de obra. Uma crítica que se faz é que o projeto ele abre espaço para que grande parte dos recursos destinados ao fomento do mercado nacional sejam direcionados a produções das próprias plataformas de streaming e não de produções realmente independentes, ou que o dinheiro vá para o fundo setorial do audiovisual. Faz sentido, isso deveria ser mudado, porque como você disse, né, numa resposta anterior, a plataforma, ela pega o ator aqui do Brasil, pega o diretor do Brasil, mas ela tem o controle, se ela quiser trocar, ela troca rápido. É bom lembrar da origem do conceito, né? Ao impor a Condecine para essas plataformas, a gente quer continuar na política de desenvolvimento da produção independente. E o principal mecanismo para isso é o financiamento através do fundo setorial. Então, a partir disso, já está evidente que deveria todo esse recurso ir para o fundo setorial. Então, já abrir a possibilidade de que eles escolham do que investe ou para os licenciamentos, já é uma colher de chá. E a plataforma, quer dizer, a quantidade o percentual que está sendo proposto é muito alto. E fica ainda muito disso, e que eles vão escolher, então vai ficar quanto, sabe aquela produção que é pseudo-independente, que é encomendada, porque tem muito dessa relação estranha ali no meio. E o ideal seria que fosse para o fundo setorial, porque aí a gente tem como realmente pensar as políticas públicas que determinam para onde esse recurso vai ser destinado. Mesmo que fosse no fundo setorial, que tivesse o combinado de que tanto vai ser do fundo setorial pensado para produções que tem como primeira janela o streaming, por exemplo. Uhum. Mas aí não é o executivo de uma empresa estrangeira que está definindo isso, é um comitê, é o conselho gestor do fundo setorial, e tudo isso também tem críticas e precisa ser melhorado, né? Não estou defendendo que a gente tem um modelo ideal, eu estou defendendo que para funcionar as coisas têm que seguir os padrões que estão sendo propostos. A gente tem que apostar nessa política que a gente está construindo, nesses mecanismos, e apostar que a gente tem uma agência reguladora. E quando muitas vezes vem críticas, mas é que não funciona tão bem isso, ou não funciona bem aquilo, então eu te falo, então a gente corrige esses pontos. Não é a gente começa a debandar e criar novas maneiras de regular o mercado. A gente tem uma estrutura muito forte, como eu disse, se a gente tem um filme com 4 indicações ao Oscar, feito em Pernambuco, com elenco feito de vários estados do Brasil, é porque a gente tem mais de 20 anos de consistência e investimento em política pública pensando todo o Brasil. Qual que foi o parecer técnico da Ancine, da Agência Nacional de Cinema, sobre o projeto? A gente está num processo muito... É por isso que eu digo das críticas à Ancine. A Ancine foi muito prejudicada no governo anterior, né? O governo anterior extinguiu o Ministério da Cultura, mudou diretorias da Ancine, então a gente tem um processo... A Ancine ao nosso ver, está muito engessada e está deixando muito a desejar, né? A grande sorte é, de novo,
todo esse processo está institucionalizado. Então não é fácil da noite para o dia destruir tudo. Mas, claro, a gente passa por várias tempestades. Então, a nosso ver, a Ancine deveria estar tendo um papel muito mais consistente de brigar por esse espaço da produção independente e também o próprio Ministério da Cultura, né? As críticas, quando o ano passado o Wagner Moura saiu, fez um vídeo, fez uma crítica super dura, que muita gente ficou incomodado com isso. Sim. Como se não pudesse criticar. Não, tem que criticar. Tem que criticar. A gente está muito feliz que tem o Ministério da Cultura de volta, ainda bem que tem o Ministério da Cultura. Só que a gente também tem que apontar o que a gente acha que não está funcionando bem e as coisas que a gente discorda. É um setor extremamente organizado, né? Eu faço parte de uma associação, que é a API, da produção dos produtores independentes do audiovisual brasileiro, e tem associados em todas as unidades federativas do Brasil. Então, não é que a gente está discutindo uma ideia que veio de 5 pessoas. Uhum. É um debate super qualificado de quem está produzindo os filmes em todo o Brasil. É gente que está vivendo, que está vendo os anos que se demora. Para fazer um projeto se demora de 3 a 10 anos, às vezes, para conseguir produzir, fazer todo o ciclo de financiamento. Então, como que a gente garante que essa produção possa acontecer de maneira mais consistente, possa ter previsibilidade? E aí esses empresários, né, porque as produtoras são empresas, e esse empresariado tem que se organizar. Para quê? Para gerar mais emprego, para produzir melhor, para ter melhores resultados, inclusive, quando você tem uma estrutura sólida, você pega esses filmes, essas séries, esses produtos, e você pode colocar eles no mercado de uma outra maneira. Vender em festivais e mercados internacionais, fazer os outros licenciamentos aqui dentro. E a gente vive essa escassez de tela. Parece que a gente só tem o streaming ou as salas de cinema que não tem espaço. A gente deveria ter mais plataformas, mais salas de cinema, pensar mais como a gente leva a gente para levar o audiovisual para as escolas. Então tem todo as coisas não são isoladas. A gente não pode discutir só o streaming sem ver tudo o que significa o que a gente está fazendo há tanto tempo e o que é esse patrimônio que é o audiovisual brasileiro e essa produção brasileira independente. Cinema de rua em Campinas, saiu um pouquinho dessa rota dos filmes que são blockbuster, né? Exato. Ter esses espaços, ter alternativa. Só que é muito importante que todo mundo comece a entender desse lado para também poder demandar e entender que não é o que cinema de rua é uma coisa que ficou no passado. Não tem mais para ficar no saudosismo. Ué, não tem mais por quê? Poderia ter. Por que não existe mais? Então por que a gente não faz? E aí falta muito eu falo muito por um lado que eu exerço muito como produtor, falo muito do lado das produtoras. Mas por que está faltando empresários que queiram investir em salas de exibição? Porque hoje em dia a entrada dos grandes conglomerados de exibição é muito fácil, né? Porque você centraliza a programação, centraliza tudo, não tem aquele pensamento de eu monto uma sala, eu fomento, eu construo uma audiência que mora ali perto, entendo dos gostos e vou caçando filmes nos mercados para trazer esses filmes que aquela plateia vai gostar, como fazer essa relação com o público. Isso tem desaparecido, mas é uma coisa que pode voltar a acontecer. Não significa, isso não é uma coisa que passou porque já é coisa do passado, não. Está faltando investimento até para que se estimulem que empresários tenham vontade de explorar esses ramos. Se você não tem segurança que aquilo vai dar certo, ninguém vai colocar. Até porque está caro hoje, né? E poderia ser bem mais barato, né? Se sair de um shopping e não pagar os preços abusivos de aluguel de sala, de espaço do shopping, com certeza muito desse recurso vai sair, né? Mas é pela facilidade. É muito fácil ter onde circula um montão de gente. Mas por que não vai colocar em outro lugar que também circula? Trabalha para isso acontecer. Eu acho que isso deveria ter... Isso também precisa de estímulos. E dentro do fundo setorial, dentro da regulação, também poderia ter esses incentivos. Então, é aí que a gente diz, a gente tem muita coisa já avançada, mas muita coisa ainda para acontecer. E a primeira coisa, o que chama atenção é a produção. Então, quando a gente pode trazer esse debate, quando começa a ter os filmes que aparecem, os grandes sucessos, porque aí começa a dar vontade, as pessoas começam a falar de novo do cinema, e aí de novo, cadê o cinema de rua? E aí, é esse ciclo. Então, atacar a produção independente é o primeiro ponto para desorganizar todo o sistema do audiovisual, porque é a primeira coisa que aparece, é a coisa que a gente mais lembra, é o que literalmente está na tela, está registrado, e que é um espelho do Brasil. A gente pode ver filmes diferentes de outros lugares, a gente não se reconhece imediatamente, mas a gente sabe que aquilo é Brasil. E essa construção é muito importante, a gente conhecer os outros estados a partir das telas, do que a gente está vendo. E não é à toa, não é só o cinema que está fazendo isso. As produções de televisão já fazem isso, já colocam sotaques de outros lugares, já vão filmar novelas em outros estados. Ou seja, não é à toa essa história, é bem uma realidade. Falta a gente ter um pouco mais de coragem de lutar com isso
e lembrar que isso também é uma guerra comercial. Vamos brigar com esses grandes empresariados. Quem tem tanto dinheiro deveria estar contribuindo. São empresas estrangeiras. Todo esse faturamento não fica nem aqui. Não é que a gente está deixando uma empresa ser feliz aqui, não, está tudo indo embora. Só essa retirada de recursos já deveria estar sendo taxada. Porque isso é evasão de divisas, assim, tipo, não é evasão de divisas, não é isso. Mas você está tirando um dinheiro que poderia estar sendo usado aqui. Todos os mercados têm proteção para isso. Você vai explorar um mercado lá fora, quando você leva o lucro embora, você é taxado. Você gerou um dinheiro daqui, você está levando ele embora. É dinheiro produzido, é dinheiro de brasileiros que está virando dólares e indo para outro lugar. Então, né? Como você enxergou as manifestações que ocorreram em frente à sede da Ancine, no Rio de Janeiro, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, no Cine Walter da Silveira, em Salvador? O protesto falou em um risco histórico de desmonte da indústria audiovisual nacional por contrariar, né, este parecer técnico da Ancine e os consensos, né, construídos com a sociedade civil em favorecer grandes empresas estrangeiras do setor. Foi algo importante o que aconteceu? Ou desagregou, desorganizou, essa briga não leva a nada? Como é que você viu isso aí e o quanto pode ajudar ou não? Não, foi muito importante. É muito importante. Quando a gente mostra as pessoas saindo, quando a gente vê atores bem conhecidos, produtoras históricas, assim, que estão fazendo cinema há décadas dentro do Brasil, passando por vários períodos de produção diferente, quando a gente vê os diretoras e diretores lutando por isso, em vários lugares do Brasil, isso é maravilhoso. Isso já deveria ser olhado, né? Acontece que também tem uma questão de que parece que que grande parte da Câmara lá está olhando só porque aparece na internet relacionado a isso. Mas isso mostra que tem gente em todos os lugares. E muitos desses lugares teve um problema. Primeiro, mobilizar em tempo recorde. As coisas foram... Quando o processo começou a andar na Câmara, andou de um jeito muito mais rápido do que tinha andado em 5 anos. Então, como você mobiliza tudo isso? Que tenha havido essas manifestações é muito importante e precisa ser reconhecido. E se não tivesse chovido em alguns lugares, tido tantos outros problemas, a gente teria ainda maiores manifestações. Mas independente da manifestação ou não, isso serve como um marco histórico, né? Esses momentos de defesa. Acho que ninguém vai esquecer de todo mundo que foi em todas essas cidades, frente dessas instituições, seja a Ancine, seja a Cinemateca, são espaços, salas de cinema, então são espaços que estão dialogando com a gente, né? Então isso faz uma diferença, isso é necessário e espero que seja valorizado também, né? Acho que tem bastante caminho ainda na discussão com o Senado, embora eu não acredite que as coisas mudem radicalmente para esse lado, mas pelo menos tem que ficar essa vontade do debate não diminuir e a gente continuar discutindo e melhorando essa relação que a gente tem de quem realmente está fazendo para quem está legislando e o contato também com a agência, que é justamente a regulação de tudo isso. A carta manifesto do movimento diz que o projeto fragiliza o financiamento público, reduz a alíquota da Condecine, coloca o futuro da produção audiovisual à mercê de empresas estrangeiras, esvaziando o papel da Ancine e do Estado brasileiro. É por aí? É por aí. É por aí. Se a gente está deixando só 30% que vai para o fundo setorial, você está criando quase que uma coisa paralela. Ainda mais com um montante de recursos tão alto que realmente compete com aquilo tudo. Houve algumas empresas, para não dizer, porque existe pensamento diferente em todos os lugares, né? Então, dentro da produção independente, também as grandes produtoras saíram para defender alguns pontos bem complicados. Porque são as produtoras que estão acostumadas a trabalhar para esses serviços. Só que elas estão deixando de olhar esse futuro. Então estão garantindo assim uma existência por alguns anos, com muitos recursos para fazer as produções, mas não estão pensando em quem realmente está querendo criar, está querendo fazer essa diversidade, expandir essa produção em outros lugares. Esse recurso, insisto, ele tem que estar dentro do fundo setorial. Ele tem que ser trazido para que essa estrutura, que é institucionalizada, que é do nosso Estado, porque isso não é uma política de governo, é uma política de Estado, e aí a gente toma essas decisões, porque dentro do regimento do Fundo Setorial e da Ancine existem as partes de escolha, os conselhos, gestores, existe esse diálogo. A gente sempre pode melhorar essas instâncias, só que isso já está pensado. Então é uma afronta querer criar uma regulação que não respeite o próprio sistema que já existe. E é aí que a minha crítica maior à Ancine, que deveria ser a primeira, enquanto agência reguladora, falando não, a coisa tem que vir para cá. Só que fica muito esse medo da discussão do que é ideológico ou não ideológico,
E, na verdade, tem uma pressão mercadológica muito grande. Essas associações de streaming essas empresas montaram uma associação para fazer esse lobby. E alugaram um escritório caríssimo em Brasília. Tá. Isso aqui há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Ou seja, se vem todas essas e montam um escritório e contratam lobistas pagando super caro para fazer esse trabalho, é porque elas estão com medo de alguma coisa. Mas não deveria ter, né? Porque é muito dinheiro. É imoral a discussão que eles colocam em relação ao porcentagem, uma coisa que é mínima, e eles não estão perdendo nada. É em cima de um faturamento ali que, gente, é muito dinheiro. Você disse que não é um projeto de governo, é de Estado, mas como é que você enxerga o papel do Ministério da Cultura, da ministra Margarete Menezes? Tem uma atuação, o governo federal deveria interferir, tem força para mudar este projeto ou não? Eu acho que justamente pelo panorama político de a gente ter uma composição, tanto no Senado quanto da Câmara, que a oposição é muito maior do que governista, é muito difícil essa discussão ir. Porque a discussão fica muito rasa em querer prejudicar o governo, ou o que o governo quer. O que é um grande erro, porque, de novo, o desenvolvimento dessa indústria é do Estado, não é do governo. Isso vai ser bom para todo mundo. Foi um grande tiro no pé o que aconteceu no governo passado de desmontar um Ministério da Cultura. Porque muito se perdeu. Mas, por exemplo, aquele governo completamente louco conseguiu destruir o Ministério da Cultura, só que ele não conseguiu roubar os recursos que estavam nos fundos, nem no Fundo Nacional de Cultura, nem no Fundo Setorial. E é por isso que a gente teve, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo, e que foi uma revolução, que foi a distribuição disso tudo. Mas isso foi uma vitória tanto do setor, que pleiteou por isso, mas pela iniciativa de algumas deputadas e deputados que foram muito fortes para que isso acontecesse, criaram essa legislação e conseguiram passar por conta porque a gente estava vivendo um momento de pandemia. Ou seja, eu estou dizendo isso, por que é o Estado? Porque a gente tem essas instituições tão fortes que os governos têm muita dificuldade de quebrar. Desmontar um ministério é fácil, mas tirar o dinheiro que está num fundo, tem uma agência reguladora, que justamente as agências reguladoras são para pensar dessa maneira, para que elas não fiquem à mercê do governo. Então, sempre no jogo político é complicado, isso não é uma certeza, sempre tem que ter muita briga. Mas, assim, é essa a nossa teoria. A gente deveria, enquanto democracia, estar defendendo essas participações e essa independência dos setores e acreditar que o projeto é a longo prazo. Como eu disse, não é um governo que fez o filme do Kleber Mendonça acontecer. São 20 anos de desenvolvimento, de crescimento do setor. Porque quando a gente pensa, não é que não existiam cineastas em todos os lugares, mas como que você consegue equipamento, equipe técnica, cada câmera, foquista, e tudo isso, maquiador, figurinista, toda a equipe que tem para fazer um filme desses, um filme de época incrível. Ou seja, isso é porque foi se desenvolvendo, senão não tem como acontecer. As coisas não acontecem da noite para o dia, é realmente um desenvolvimento grande que a gente tem que pensar. E esse é um pensamento de imposição industrial. E agora tem uma discussão nova entrando, porque o cinema, a gente sempre falou da indústria do audiovisual, mas pela primeira vez o audiovisual está reconhecido enquanto indústria dentro do Brasil e está dentro do programa Nova Indústria Brasil. Então, a gente acredita que a partir disso, que está começando agora, venham novas discussões e possa ter um olhar diferenciado para o audiovisual enquanto essa indústria realmente estratégica e olhar realmente pela primeira vez como indústria, porque antes se falava da indústria só pelo tipo de processo, né, pelo tipo de produto que você pode vender e comercializar de outras maneiras, mas a gente ainda estava muito mais perto do artesanal do que do industrial. Mas a regularidade de recursos, por mais que na ponta o filme seja bem artesanal da maneira que é feita, mas a escala de quanta coisa está sendo feita, a possibilidade desses filmes atingirem as telas aqui, serem levados para mercados internacionais e atingirem telas do mundo inteiro, é o que faz a gente crescer. Tem os estudos, saiu um estudo acho que esses dias ou hoje, que mostra que daqui a 4 anos, 3 anos, 2% de todo o que se fatura do cinema mundial vai ser relativo ao mercado brasileiro. De tudo que se faz de audiovisual aqui, das exibições até dos estrangeiros. Ou seja, a gente é um mercado potencial muito grande. E deixar de ver para onde isso tudo pode acontecer é um grande erro, é um retrocesso, é uma perda de oportunidade histórica. No momento que a gente deveria estar induzindo essa produção muito maior, a gente devia estar fomentando as produções regionais, aumentando o tamanho dos canais regionais, criação de cinemas, porque é nesse lugar que a gente realmente encontra todo o nosso território e toda a nossa população que a gente começa a dar oportunidade para tudo acontecer. Tem uma coisa muito louca, né, que o pessoal acha que filme americano é tudo bom, né? Porque a gente vê os bons filmes assim, num certo critério. As grandes produções que têm grandes bilheterias, e é isso que vem aqui.
Mas alguém já parou para perguntar quantos filmes não chegam no cinema nos Estados Unidos? Quantos chegam e fazem poucas coisas? São muitos. Então é natural dentro de uma indústria que você faça. A gente fala muito que o audiovisual é como uma indústria de protótipos, porque cada filme é único. Você não tem muita certeza. Mesmo quando você aposta que vai ser um filme de gênero, assim, ele é único. Aquele filme vai ter que dar certo. E pode não dar por várias questões. E não por isso você vai achar que não dá certo. Você tem que fazer outro, e outro, e outro, e outro. Então todas as indústrias convivem com essa realidade de que os filmes vão sendo feitos, alguns são muito vistos, outros nem tanto. E parar de avaliar a nossa produção somente por quem sai fora da curva. Certo. E deu certo só nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente tem muito para amadurecer na nossa própria relação com a cultura, com a valorização desses trabalhos, e parar de ser crítico de controle remoto na mão e falar assim, isso aqui é uma porcaria. Não, eu acho que tem muita coisa ali que é válida e a gente precisa se assistir. E acho que um grande desafio que também tem, Rodrigo, é furar essa bolha, porque esse seu pensamento, o que me parece é uma briga de vocês que estão no meio contra os poderosos, e isso não chega até uma opinião pública. Quem está em casa não tem nem noção nessa disputa se 3% é pouco, é muito, que deveria ser 20%, que na França é diferente. Então acho que tem que furar essa bolha, essa informação, chegar até a população para que tenha uma pressão popular de falar, não, peraí, tem recursos que precisa ficar no Brasil, esse investimento tem que ficar no Brasil, nós temos atores, nós temos diretores, nós temos uma fotografia aqui que pode fazer o que quiser, porque como você disse, o Brasil é um país continental, então você tem do norte ao sul todas as possibilidades de fazerem gravações. Mas isso fica muito restrito a uma luta de vocês contra os poderosos, né? Para a gente poder encerrar. Eu acho que aí a gente, como você joga, né? Como que a gente fura essa bolha, na verdade, começa aqui, né? De como que a gente começa a dar visibilidade para outros ângulos dessa história. Como que a gente pode pautar esses assuntos fora do momento de crise, que é uma briga em termos da aprovação desse PL de regulação. Como que a gente está chegando? E aí, eu acho que a bolha está furada, a gente só não está olhando. Eu acho que também falta um pouco de sair da visão só do que está sendo coberto, ou do que está no mainstream ou nas manchetes, para ver o que está acontecendo realmente. Quando a gente aqui em Campinas, por exemplo, a gente tem o MIS, que tem um circuito de cineclubes. Tem, sei lá, 30 sessões mensais de cineclube que passam filmes diversos, de diversas cinematografias do mundo, que são coisas que não estão no cinema, que não estão na televisão, que não estão em lugar nenhum. São sessões super cheias. Ou seja, tem gente lá que está valorizando essa experiência de assistir. Sim. Então, e assistindo em situações que são bem precárias, porque a sala é precária, sabe? A gente tem problema de estrutura mesmo dentro do Museu da Imagem e do Som. É uma maravilha ter esse espaço, mas poderia ser muito melhor. Sim. Então, tem muita gente que está assistindo o filme brasileiro em circuitos de cineclubes, em cineclubes universitários, nesses lugares. No Instituto Taturana, a gente faz um trabalho de distribuição comunitária e a gente tem que alguns filmes que foram premiados em Berlim, em vários lugares, saem no cinema, documentários, e chegam na marca de 2.000, 3.000 espectadores, e a gente tem no primeiro ano, em sessões comunitárias auto-organizadas, mais de 20.000 espectadores que nos relatam, né? Porque muitas vezes a pessoa esquece de falar quantos foram, não sabe, não contei. Ou seja, a gente tem, por um dado que não é medido oficialmente, e é uma briga que a gente leva pelo Instituto Taturana, é de reconhecimento desse circuito, dessas audiências que não estão dentro da bilheteria, porque é onde a gente está construindo a nossa identidade. Então, eu acho que essa pergunta é muito boa. Se a gente reconhecesse, tivesse um sistema de que todo cineclube reportasse ali, hoje é muito fácil. Tira uma foto, a inteligência artificial já conta. Sim. Quantas são, mantém a identidade, a privacidade de todo mundo. E tem um sistema oficial que fale, olha quanta gente está assistindo fora do circuito comercial, de salas de exibição. Já cria uma pressão muito maior. Já seria uma pressão muito maior. O governo está lançando ainda esse ano uma plataforma de streaming que é brasileira, né? E que ela é voltada justamente para todo mundo assistir, mas um dos grandes objetivos é chegar nas escolas, para que as escolas possam começar a cumprir a norma de ter 2 horas de conteúdo de produção nacional exibidas, acho que é por semana, ou acho que é por semana. E tem uma lei, mas que nunca foi implementada, porque como regular uma coisa dessas? E aí com esse streaming, as escolas que estão conectadas já podem começar a fazer essas exibições. Ou seja, tem muita coisa que pode ser trabalhada e a gente realmente começar a ouvir quem está interessado, porque tem muita gente interessada. Se você vê as televisões, tudo isso, quanto de busca tem por conteúdo brasileiro em português? É muito alto. Sim. Então a gente tem que apostar nessa história e fazer muito melhor e fazer muito mais. Então eu acho que abriu um pouco o olho,
e acho que entre todo mundo a gente levantar essas discussões e conversar mais sobre isso. Não achar que a pessoa que está indo no Cine Club é uma pessoa completamente fora, numa bolha, e que essas ideias circulem mais, para que quem não está conseguindo ter o acesso também entenda que é possível e que dá para brigar por isso também. E a gente vai continuar brigando, vai continuar mostrando aqui no Ponto de Vista. Rodrigo Dias, muito obrigado pela aula que você deu aqui pra gente, o seu ponto de vista sobre este PL dos streamings e também sobre o panorama do audiovisual brasileiro. Já faço um novo convite para você retornar e fica aberto às suas considerações finais. Não, tá ótimo. Acho que eu falei tudo, bastante, né? Agradeço muito esse espaço. Já aceito os convites. Eu acho que a gente podia muito discutir o que a gente consegue fazer enquanto Campinas, enquanto TV Câmara. Me disponibilizo também a vir conversar aqui, porque eu acho que a gente tem um espaço muito bom. Poucos lugares têm uma emissora estruturada, que está discutindo as questões da cidade, cobrindo não só o trabalho legislativo, mas também o reflexo que isso pode ter na cidade. Então, acho que tudo isso é um ciclo, e a gente poder fazer essas experiências, sistematizar e compartilhar esses resultados, começa a dar ânimo para outros espaços também. Então, já é eu fiquei muito feliz de trazer esse tema que eu estava super esquecido aqui, pensando localmente na cidade, e ver que tem interesse. A primeira pergunta que eu fiz, falei, mas gente, para que a gente vai falar disso? E aí eu pensei o quanto isso tudo reflete mesmo em todos os espaços. Então, agradeço e estou à disposição sempre que precisar. Nós aqui agradecemos e eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha plantado uma sementinha aí que você busque mais sobre este assunto, se informar a importância e a qualidade que tem o audiovisual brasileiro. Ponto de Vista fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.